E aí, Gabi? Escutam? Tá dando para me ouvir, gente? Boa tarde. Sim. Legal. Beleza. Então, opa, perdi um troço errado. Deixa eu ver. Tá. Beleza. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Tudo certo? A gente vai continuar. Hoje eu vou montando com vocês o quadro, tá? A gente vai continuar falando da parte de acentuação gráfica, né, que era o assunto que a gente vinha debatendo na aula da semana passada. Só para lembrar, assim, vou fazer só uma retomada, assim, poucos minutinhos, só para a gente na passada, tá? Então, olha só, vamos lembrar o seguinte. Para a prova, não importa muito tu saber se a palavra tem ou não tem acento. Claro que isso é importante, mas a maioria das questões que é de vocês, na parte de acentuação, não só que vocês saibam dizer, essa palavra tem acento, ou essa palavra não tem acento, mas que vocês saibam dizer quais são as regras que estão ditando o acento de uma determinada palavra. Né? E aí, quando eles vão perguntar quais regras estão ditando o acento de uma palavra, de que maneira eles podem fazer isso? Eles podem dizer assim, a regra é a regra tal. Então, eles podem afirmar qual é a regra, ou eles podem pegar duas palavras e compará-las quanto à regra de acentuação. É a mesma regra, é uma regra diferente, né? Coisas do tipo aparecendo ali. E aí, para separar de forma prática essas várias regras que aparecem, a gente fez uma escala, né? A gente fez uma sequência de regras. E a sequência de regras ficava mais ou menos assim. A gente tinha um primeiro bloco, que era estávamos na semana passada, que era esse primeiro bloco de acentuação. Era o que a gente estava chamando de regras gerais. E as regras gerais, elas tinham a ver com duas coisas. Elas tinham a ver, assim, com sílaba tônica, posição, né, da sílaba tônica, paroxítona, proparoxítona ou ainda o monossílabo, mais... Peraí, deixa eu pegar outra canetinha aqui. Achei. Pronto. Primeira leva de regras, sílaba tônica, mais terminações. Terminações. Aí, como no 4. Beleza, tá? O que tu tinha que saber, então? São as duas coisas que tu precisava saber. E aí, claro, né? Como eu tenho 4 posições para a sílaba tônica, a última sempre do fim voltando, né? Última sílaba é a tônica, chama oxítona. Penúltima sílaba é a tônica, chama paroxítona. Antepenúltima é a tônica, chama proparoxítona. E quando tem só uma sílaba, chama monossílabo. Então são essas 4 regras que apareciam para nós, que são as que a gente passou na semana passada. Então, o primeiro critério para entender essas 4 regras era identificar quando é que era oxítona, paroxítona, proparoxítona, e aí dentro disso a gente fazia a seguinte sequenciazinha, né, de regras. Ficava assim, vamos colocar, dentro desse bloco 1, se fossem as proparoxítonas. Aí qual é o lance que foi feito assim, né? Qual é a lógica que eles utilizaram? Imagina um gráfico aqui, para entender, tipo um gráficozinho de pizza, assim. Imagina um gráfico em que a gente tenha o seguinte, uma partezinha bem mini, correspondendo às proparoxítonas, uma partezinha um pouco maior, representando as oxítonas, e todo o resto aqui representando as paroxítonas, tá? Qual é a moral aquilo ali, daquele gráfico, tá? Ignorem a proporção total, assim, tá? Mas qual é a ideia? Olha só. Essa parte maior é a quantidade de paroxítonas que existe no português. É muito grande, é em torno de 80%. Essa parte aqui, em roxo,
que tá significativamente menor, é a quantidade de oxítonas no português, em torno de 15%. E esse risquinho vermelho, que dá 5%, é a quantidade de proparoxítonas que nós temos na língua portuguesa. Então, cara, como proparoxítona é um número muito pequeno aparecendo ali, a gente vai fazer uma regra bem exagerada. Deixa eu até trocar a cor aqui, porque só para combinar ali as cores que eu estou usando. Então, olha só. Proparoxítonas, da cor vermelha ali. Como é que ficava essa regra bem exagerada? Né? Já que é muito pouca a palavra, a lógica deles é o que ocorre pouco na língua portuguesa, a gente acentua. O que ocorre o tempo todo não precisa acentuar. Porque se ocorre muito, eu espero que aquilo aconteça. Sacaram qual é a ideia? Avisa o que é raro, avisa o que é inusitado. Sor, tu pode explicar de novo aquela parte dos monossílabos? Sim, eu já vou falar disso, tá? Eu vou botar as outras três, a gente fala do monossílabo agora, tá? Tem um detalhezinho. Em tese, ele pode ser uma oxítona, mas não é bem igual, tá? Não é bem a mesma coisa. Então, como o proparoxítona é um número muito pequeno, a regra ficou bastante exagerada. A proparoxítonas, todas têm acentos. Paroxítonas e oxítonas, que são números consideráveis, ficou aquela regra meio espelhada que a gente tinha montado, né? Então, vamos colocar assim, ó, como é que ficava. De roxo, vamos escrever agora aqui as oxítonas, essa partezinha roxa ali. Regra das oxítonas. Quando terminava em A, E, O, em e ens. Tá? Qualquer oxítona, escreve certo. Qualquer oxítona que terminar em A, E, O, em ou ens vai ganhar acento. Aí é o caso, por exemplo, de uma palavra como, vamos botar aqui ó, como exemplo, tipo lilás. Vai ganhar acento por causa disso. Ó, a sílaba tônica, lilás. A sílaba tônica forte é a última, né? Então, por conta disso, ganha o acento você. Ó, você, essa é a forte, vai ganhar acento por conta disso. Refém. Ganha acento também por conta disso. Certo? Pode aumentar um pouco a letra? Posso. Melhor do que aumentar a letra. Quer dizer, eu vou aumentar a letra também, tá? Mas eu vou aproximar do quadro, que eu acho que vai melhorar para vocês. Só que daí talvez corte um pouco a minha cabeça, tá, galera? Mas, enfim, minha cabeça não é importante. O importante é o conteúdo aparecer bonitinho para vocês. Ficou melhor? Tá, de nada. Beleza. Vou puxar um pouquinho mais aqui. Deu. Aham, feito. Beleza. Então tá. E aí, deixa eu terminar vocês ali. Feito. Então, ó, lilás, você, refém. Última sílaba é a tônica, então uma oxítona. Terminou em A, acompanhado de S. Terminou em E, terminou em EN. Tá, coloca o acento, né? Certo? E aí, gente, para fechar essas aqui, as gerais, só esse remember aqui, vamos botar as paroxítonas. E aí, para as paroxítonas, a gente tem que pensar o seguinte, ó, para as paroxítonas. Existe uma lista inteira, tá? Qual é a lista inteira das paroxítonas que a gente tem? Terminadas em L, N, R, X, I, U, Z, ão. Tipo, é enorme a lista, tá? É bem, bem grande a lista mesmo, assim. Mas qual era a ideia, vocês lembram? Eu vou fechar aqui a porta que eu estou dando um eco. Qual era a ideia? Né? Esse monte de coisa que eu falei agora, L, N, R, X, P, S, I, U, Z, ão, esse monte de coisa são todos os outros finais da língua portuguesa que não estão contemplados na lista aqui de cima.
Então, o que a gente tinha combinado é, em vez de decorar a lista A e a lista B, eu decoro, exatamente, eu faço o oposto, né? Eu inverto. Então, oxítona tem acento quando termina assim, paroxítona tem acento quando não termina naquela lista de cima. Isso, um PS Linux, tem várias. A Débora falou uma ali, tem uma que é um Chiru não LPS, Liga Nacional de Raio-X, tem uma porrada de frases para decorar essas aí. E aí, como eu disse para vocês na semana passada, se tu já decorou, legal, mantém decorado, tá? Eu sempre tive dificuldade de decorar a lista inteira. Hoje eu sei de cor de tanto falar, mas eu não sabia de cor. E aí, o que me salvou a vida foi entender essa lógica de que esse monte de coisa é tudo o que não entra na lista aqui de cima. Então, ó, paroxítona, vamos escrever aqui, ó. Eu acentuo as que não terminam em... E aí vem aquela mesma lista lá de cima. E, o, em, eis. Tá? Por exemplo, vamos botar aqui para vocês, ó, palavras que ganham acento por conta disso. A palavra pôster. Olha só, a palavra pôster. Sílaba tônica está aqui para trás, pôs. Ela terminou com a letra R. Aí, gente, qual é a lógica que tu usa? Terminou com a letra R, quer dizer que é um final diferente do que está aqui na lista. Ou seja, não terminou com a lista lá das oxítonas. Tá? A mesma coisa se eu colocar a palavra vírus. Por que a palavra vírus vai ter acento? Porque ela é uma paroxítona. Deixa eu até botar os dois risquinhos, porque quando a paroxítona eu ponho 2. E quando eu ponho paroxítona eu ponho 3. E olha o final dessa palavra. O S. O S é um final que não está na minha lista. Por isso que eu ponho acento. Certo? Para fechar esse remember aqui, só deixa eu ver aqui, qualquer terminação menos as oxítonas, exatamente. Tem só um detalhe que eu tenho que comentar. Tem uma terminação que não tem acento nem para um lado nem para o outro. É só uma, é só uma. E ela é bem fácil de entender, tá? Nunca vi, aliás, nunca vi nenhuma prova sobre isso, mas aquela coisa meio... Sabe, tipo, se tu não fala, cai. Eu acredito nessas coisas, assim. Eu tenho... Essa é a grande superstição que eu tenho no meu trabalho, gente. Eu trabalho com vestibular. Se eu não falar, o troço vai aparecer. Daí, se eu falo, não cai. Tem um final, que é esse final aqui, ó. AM. Esse final é um final de verbo. Né? Chegariam, saberiam, falariam, ou chegaram, souberam, trouxeram, falaram. Né? Esse final aqui, a não ser que tenha um hiato, outras regras, tá? Mas pela terminação não vai ter acento. Por que não, gente? Olha só que loucura esse aqui. Esse AM, ele não tem acento pelo seguinte motivo. Olha só como é que fica o final AM. As paroxítonas, ó, as paroxítonas que terminam em AM não têm acento, certo? E as oxítonas que terminam em AM não existem. Não tem nenhuma oxítona terminada em AM na face da Terra. Não tem, não rola. Então, esse final não entra na tabela, nem para um lado nem para o outro, porque sempre que eu tiver AM, vai ser uma paroxítona, entenderam? Então, como sempre vai ser a mesma coisa, aí não entra no detalhezinho da regra, tá? Sacaram? Então, é a única exceção que a gente tem seria essa, porque não existe o troço. Por que não existe? Eles perguntam, tá, mas se eu quiser fazer uma oxítona, a gente substitui o AM por um AOtil. Em vez de representar com acento, a gente representa com toda uma mudança na ortografia, certo? Mas assim, ó, não se estressem, esse não cai muito. Se tu seguir essa lógica e aquela tabelinha que a gente montou, tu dá conta das questões sem problema. A palavra tá aqui, graças a Deus. E aí, justamente, vamos lembrar como é que ficava, né, a tabelinha. Vocês lembram como é que a gente montava aquela tabela? Eu nem vou fazer a tabela inteira, eu vou só lembrar para vocês como é que a gente constrói a tabela. Aqui.
Só para lembrar como é que a gente fazia a tabela. Nem precisa fazer tudo. Tá? Ficou meio torto ali, mas azar. O que a gente vai botar? Olha só como é que vai ficar essa tabela aqui. Aqui em cima eu escrevo, sei lá, paroxítonas, tá? Então tu faz a ordem. Tu escolhe. Na outra aqui tu vai botar, obviamente, oxítonas. Feito? Aqui em cima, nesta partezinha da tabela, nesta célulazinha da tabela, a gente vai colocar aqueles finais todos. Ó. A, E, O, em, ens. Tá? Os mesmos finais que eu escrevi aqui, eu estou reproduzindo aqui. E nesta outra célulazinha, eu simplesmente escrevo a palavra resto, para não ter dúvidas de como é que vai funcionar. E aí a gente simplesmente vai distribuir paroxítona que termina em A. Paroxítona que termina em A não precisa ter acento. Exemplo de paroxítona terminada em A. Ó. Paroxítona que termina em A, vou botar aqui na tabela. Ó. Casa. Sílaba tônica é a penúltima, né? E terminou em A. Não tem acento. Nenhuma palavra que cair neste caso, nessa categoria, vai receber acento. Certo? Paroxítona que termina no resto. Vamos colocar uma paroxítona que termina no resto aqui, ó. Fórum. Fórum é uma paroxítona que termina no resto. Né? A sílaba tônica é fó, então é a penúltima. E o final UM é um final que não está na minha. Paroxítona que termina na lista é sem acento. Paroxítona que termina em outra coisa é com o acento. Vamos circular este acento. E aqui embaixo vai ficar exatamente o contrário. Oxítona que termina em A, E, O, em ens, por exemplo, crachá, vai ter acento. E uma oxítona que terminar de qualquer outra forma, aí não tem acento. Por exemplo, a oxítona fazer. Sílaba tônica é a última. O final R é um final diferente. Não precisa de acento, tá? Vocês conseguem montar bem rapidinho essa tabela. Não requer prática, não requer habilidade. É bem fácil da gente montar. Galera, vamos só falar do monossílabo e aí a gente já segue para a próxima listagem, tá? Vamos lembrar, monossílabo é quase... Alguém perguntou, deixa até eu procurar aqui no chatzinho. Quem é que tinha perguntado? Foi a Débora. Acho que foi. Isso aí, foi a Débora. Beleza. Assim, ela tinha perguntado por que monossílabo não pode ser considerado uma oxítona. Porque, em tese, né, se eu conto do fim para o começo, a única sílaba do monossílabo vai ser, tipo, a última, entre aspas, né? Em vez de dizer que é a última, vamos simplesmente dizer que é a única. Por que eu não estou incluindo na mesma regra? Essa é a visão de todas as provas, tá? Porque a lista de monossílabos que recebe acento é diferente da lista de oxítonas que recebem acento, tá? Lista de oxítonas que recebem acento. A, E, O, em e ens. Lista de monossílabo que recebe acento. A, E, O. Acabou. Sacou? Ela é menor um pouco. Então a regra não é igual, por isso a gente tem que separar. Certo? Então, para as provas, de novo, a relação do S. Qual é a relação de ter ou não ter S? É que como os caras, quando criaram a regra, pensaram, o S quase sempre é plural da palavra, né? Então, vamos considerar que o plural, ou melhor, que a letra S junto, não interfere. Vocês vão notar que isso sempre vai ficar igual, tá? A letra S, ela sempre pode aparecer, ela nunca atrapalha a acentuação. Então, tipo assim, ó, quando a gente vai ver agora a regra do ditongo aberto, terminou em EI ou terminou em ES? Terminou em EL ou terminou em ELS? Terminou em OI ou terminou em OIS? Ter o S na mesma sílaba nunca interfere na regra, certo? É uma convenção. Os caras decidiram isso. Então, vocês vão notar todas as regras, quando tem um detalhe que eu tenho que observar na sílaba, sempre a sílaba pode terminar com a letra S, que não vai dar nenhum problema. Tranquilo? Claro, se a ocorrência de... se o plural faz com que, por exemplo, a divisão de sílabas mude, aí mudou o detalhe, né? Daí mudou a regra. Por exemplo, só para a gente fechar esse papo aqui, só para vocês sacarem. Eu vou... Vocês querem tirar uma fotinha aí? Alguém quer tirar um... Vou dar um espacinho para ter o print.
do negócio. Feito? Vou apagar agora, só para mostrar, vou apagar isso aqui. De novo, se mais alguém quiser. Aí, foi. Só para vocês entenderem o lance do plural, assim, tá? Não é que tanto faz o plural, tanto faz a letra S. Então, se eu tiver, por exemplo, assim, ó, a palavra você. Vou dividir as sílabas de você. Tá aqui. Sílaba tônica. Tá aqui. Se eu puser a letra S, vocês notaram que a única coisa que aconteceu é que agora a sílaba passou a ser acompanhada do S e mais nada? Então não interferiu na regra. Não dá nenhum problema. Certo? Esse plural não altera, não modifica nada. Agora, olha só. Se eu pegar a palavra repórter. Peraí que eu ia botar um acento burro. Repórter. Já botei acento. Ó, separar a sílaba. Repórter. Sílaba tônica. Por. Quando eu faço o plural dessa palavra, o plural não é repórteres. Né? O plural é repórteres. Olha como mudou a estrutura da palavra quando eu vou para o plural. Ó. Repórteres. Olha como interferiu na divisão da sílaba da palavra. Repórteres. Inclusive, gente, qual é a sílaba tônica de repórteres? Por. Só que olha a posição última, penúltima, antepenúltima. Sacaram que agora o plural modificou mais coisas na palavra? Então, qual é a lógica deles? Quando é só, é a lógica dos caras lá nos anos 40 que criaram a acentuação. Quando é simplesmente o acréscimo da letra S, sem alterar número de sílaba, divisão de sílaba, aí está tudo valendo. Agora, quando ocorre essa mudança na quantidade ou na posição de cada som na sílaba, aí pode ser que a coisa mude. Tá? Já, inclusive, apareceu numa prova. O que vocês diriam? A prova da URGS perguntou uma vez. Era outra palavra, mas a divisão era a mesma. Era a palavra póster, pósteres. Se eles colocassem para vocês assim, ó, verdadeiro ou falso, repórter e repórteres são acentuados pela mesma regra. O que vocês têm que responder essa pergunta? Uma falsa, não é a mesma regra, tá? Por que não é a mesma regra? Olha como o plural e singular, tipo, para acentuação não interessa nada, interessa é a forma. Repórter, regra das paroxítonas. Repórteres, regra das proparoxítonas. Então, essas palavras não entram na mesma regra de acentuação. Exatamente ali. Né? Certo, minha gente? Isso aí. Repórter é paroxítona terminada em R e o repórteres é uma proparoxítona. Última coisa. Assim, ó, como é que eu vou dizer isso para vocês? A regra, para reconhecer, tu precisa saber todas as terminações, beleza? Mas na hora da prova, se eu tiver, por exemplo, assim, ó, deixa eu perguntar para vocês aqui, pôster e vírus é a mesma regra? Sim, tá? Ah, mas não é o mesmo final. Não importa, se cair no bloco, vai contar como a mesma regra, certo? Tranquilo? Então, assim, ó, lilás é a regra da oxítona, você é a regra da oxítona, refém é a regra da oxítona. Essas três, apesar de não ser o mesmo final, são da mesma lista, então é a mesma regra. Aqui embaixo, pôster, vírus, fórum, bíceps, ônix, mesma regra, porque faz parte da mesma listagem. Feito? Beleza? Vou apagar agora e a gente vai para a segunda leva de regras. Dá uma tremida ali. Também vou botar depois no Instagram um resuminho disso aqui para vocês, tá? Não se preocupem que, além dos prints e tal, eu ponho lá um resuminho feito mais bonitinho. Tá? Isso aqui também cai fora agora. Gente, segundo bloco de regras. Tá? O que acontece? Lembra que a gente fez uma... Tipo... É possível a palavra ser acentuada por duas regras? Tá, saquei a pergunta. Vai prevalecer nessa ordem que a gente colocou aqui, tá? Vou colocar, por exemplo, assim, ó.
Olha só. Essa palavra aqui, ó, saíamos. Divisão dessa daqui. Tá? Sílaba tônica, última, penúltima, antepenúltima. Tá? Só que ela tem também um hiato, ela tem a letra I sozinha na sílaba. A gente já vai ver como é que é essa regra. Tá? Então, em tese, nessa palavra tem duas regras acontecendo. Eu tenho uma regra da proparoxítona, porque é a última, penúltima, antepenúltima. Isso é, portanto, uma proparoxítona. Mas eu também teria a regra do hiato acontecendo nessa mesma palavra. Primeira coisa que eu tenho que te dizer, assim, ó, eu nunca vi em prova eles perguntarem uma palavra assim, tá? Tipo, tem duas regras, qual vai prevalecer? Em tese, gente, qual é que prevalece? Prevalece a regra geral, tá? Em tese, prevalece o fato de ser uma proparoxítona. Então, fala mais alto ser a proparoxítona. Mas, de novo, eu nunca vi uma questão assim. Eu nunca vi eles colocarem uma palavra que, em tese, entraria em duas regras. Mas, se tiver, sempre vai prevalecer a regra geral, que é a regra da posição da sílaba tônica. Se ela já ganhou acento ali, nem precisa seguir analisando. Feito? Mas reforçando que não é uma coisa tão comum deles perguntarem. Tá? Agora sim, segunda leva de regras que a gente vai ter. Segunda leva das regras. Tá? São regras que vão levar em conta, vamos botar aqui, ó, encontros vocálicos. São três regras, né? Encontro de vogal batendo na palavra. São três situações que a gente vai ter aqui. Quais vão ser as três situações dentro das regras que envolvem encontros vocálicos? Vamos colocar aqui. Ó. Primeira delas, o que a gente chama de regra do ditongo aberto. Quais são os ditongos abertos? Vou listar aqui para vocês. Ó. El, ei, oi. Olha que barbado, é só decorar. El, ei, oi. Ou na ordem que tu quiser, assim, tá? O que significa ser um ditongo aberto? Tá? Ditongo é di porque são dois sons vocálicos, né? Uma vogal e uma semivogal se encostando, tá? Por isso chama ditongo. Aberto por causa do som E e do som O. Se eu tiver, por exemplo, assim, ó, na palavra acordei, isso é um som fechado. Na palavra pastéis, é um som aberto. Sacaram a diferença? Acordei pastéis. Né? Foi e dói. Essa é a diferença de aberto, é o quão amplo é o som da vogal. Se for O e E, é um som aberto. Mas na real, tu pode só decorar el, ei, oi, que está resolvido o problema. O que é que aconteceu nesta regra? Essa regra teve uma mudança com a reforma de tongo aberto na última sílaba. Não é mais em qualquer posição, tá? Que pode aparecer. Então, é mais ou menos assim, ó. Depois do el, para ficar bem... Como é que funciona? Aí eu fiz uma ordem diferente aqui, mas tanto faz, tá? El, oi, ei, el, ei, oi, tanto faz a ordem que tu vai colocar. Olha só, tem que estar na última sílaba. Então, depois deles, qual é a única letra que pode aparecer que não vai mudar a sílaba, que não vai fazer com que ele caia para a penúltima sílaba? Vocês conseguem pensar? Só tem uma letra, a letra S, exatamente. A mesma letra que nunca faz diferença nenhuma, né? Então, a única coisa que pode aparecer depois do el, oi, ei, é a letra S. Se aparecer a letra S, tudo bem. Chapéu, chapéus.
sei lá, aqui, né? Ele constrói, tu constróis. Beleza, pode acontecer isso. Aqui, o EI vai ser sempre com a letra S depois, né? Papéis, painéis, pastéis, coronéis, tranquilamente. Agora, se tiver uma vogal, aí já deu ruim. O que acontece se tiver uma vogal? Ó, vou escrever aqui do lado para vocês. Se tiver uma vogal, ó como é que fica a divisão. Vai ficar assim, ó. I, D, A. Aí já não está mais na última. Já caiu para o meio ali, já virou uma paroxítona. Se tiver uma outra consoante qualquer que não seja a consoante S, também vai dar ruim. Por exemplo, olha só a palavra herói. A palavra herói tem acento, tranquilo, porque eu tenho o final oi na última sílaba. Se eu botar no plural, vai ficar heróis, vai continuar na última sílaba. Agora, se eu mudar para o adjetivo heróico, aí tira o acento, porque a gente muda a divisão. Certo? Então, depois do L, O, E, a única coisa que pode vir é a letra S. Qualquer outra coisa que aparecer vai derrubar esta regra. Esta regra vai existir em oxítonas e em monossílabos apenas, tá? Porque se eu tiver paroxítona, já não é mais a última sílaba, né? Tranquilo? Então, ou a palavra é uma oxítona, como é o caso de herói, painéis, coronéis, chapéu, ou é um monossílabo, como é o caso de dói e de céu. Se for qualquer outra coisa, perde o acento, tá? Antes não era assim, antes era mais simples a regra, mas agora eles resolveram mudar e, enfim, azar nosso, né? Temos que nos acostumar. Já faz um tempo também, faz 11 anos já que mudou. Mas parece que faz menos às vezes, né? Pelo menos na minha cabeça parece que faz menos. Enfim. Certo? L, O, E, seguidos de S. Qualquer outra letra que venha depois derruba a regra da palavra. Pausa para o print, de novo. Agora, gente, uma regrinha bem específica. E esta regra, a prova da URGS gosta bastante de comentar. Réu é monossílabo. Perfeito, réu é monossílabo. Tá? Por que réu é monossílabo? Vamos só botar essa daqui como exemplo, antes de seguir. Porque se eu analiso os fonemas da palavra, eu tenho uma consoante, uma vogal na letra E e uma semivogal aqui. A palavra não é ré-u, sacou? Tudo isso é uma única sílaba na palavra. Por isso que é um monossílabo, certo? Bom, eu sempre esqueço de usar réu de exemplo. É uma boa palavra para usar aqui. Bueno, próxima regra que a gente vai ter é uma regra, como eu estava dizendo, que a URGS gosta bastante de cobrar. E é uma regra que você tem que tomar muito cuidado. Porque, olha só, antes de escrever, vamos falar direto aqui, olho no olho. O que pode acontecer? Tem muito material que coloca essa regra junto da regra normal das paroxítonas. E para tu saber acentuar, não tem nenhum problema. Não é grave isso, tá? Então, quero deixar bem claro que não é grave tu pensar que essa regra que eu vou mostrar agora faz parte da regra normal. Isso não é um problema para saber acentuar. Para resolver questão é, certo? Para resolver questão eu tenho que saber a diferença da regra que a gente vai ver agora para a regra que a gente viu antes. Então, uma coisa são as palavras que entram na tabela, que são as paroxítonas que não terminam em A, E, O, em ENS. Outra coisa é a regra que a gente vai colocar agora. Como é que fica essa regra? Olha só, é a regrinha B. Eu vou escrever o B mais para cá, tá? Para a gente ter um espaço maior. Que diz assim, ó. Paroxítonas. Então, óbvio que essa regra só existe com paroxítonas, né? Que terminam, vamos lá, paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Paroxítonas terminadas em ditongo crescente.
Eu vou desenhar para vocês como é que é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Vai ficar bem fácil de enxergar. Mas eu vou, antes de fazer esse desenho, eu vou mostrar alguns exemplos já, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Quais são os exemplos que nós teríamos desta regra D? Média. Névoa. Sérias. Pode ter o S de novo, né? O S não faz nenhuma diferença. Memória. Óleo. Tanto faz quantas sílabas ao todo tenha, certo? O que importa é a posição da sílaba e o final. Então, eu vou dividir aqui para vocês. Então, aqui todas separadas. Sílaba tônica. Aqui para trás, ó. Mé, sé, mó, ó. Feito? Essas todas vão entrar nesta regra que tem esse título bem balaqueiro aqui, que é paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Como é que fica? Ó, vê se vocês enxergam esse desenho entre aspas, né? Esse esqueminha que a gente vai montar. Vai ficar assim o esqueminha, ó. A gente vai ter a sílaba tônica. Tá? E depois da sílaba tônica, a gente vai ter uma das terminações que eu vou listar agora, seguidas ou não da letra S, né? Sempre lembrando que pode ou não ter a letra S depois. Quais são as terminações? Vamos lá. EA, IA, OA, UA. Olha só. Mé, sílaba tônica, já. Né, voar. Memória. Se eu pegar a palavra área, que vai terminar com a letra E e com a letra A. Sacaram? Primeira parte da listinha. Segunda parte, vamos lá. Com a letra O no final. EO, IO, UO. E a última parte, IE, UE. Seguidos ou não da letra S, certo? Sempre que cair nisso daqui, a gente tem esta regra chamada paroxítona terminada em um ditongo crescente. Então, olha só. Vamos ver como é que vai ficar. Achei a sílaba tônica. Depois da sílaba forte, a próxima sílaba vai terminar assim, ó. Média, névoa, série, memória, óleo. Certo? Sempre vai terminar num daqueles aí. É só olhar esse esqueminha que vai dar certo. Quais são as duas letras que não vão combinar, que não vão se combinar nessa regra? As duas vogais que não se combinam aqui é a vogal I e a vogal U, né? Porque as duas são fracas, então nenhuma delas consegue gerar esse efeito aqui. Então, ó, terminando com a letra A, antes dela qualquer uma. Um exemplo com o final UE, claro. Deixa eu apagar. Vou apagar o média, tá? Para botar esse aqui em cima. Tênue. Ali. Tá? Algo tênue. Mesmo efeito sempre aparecendo ali. Certinho? Sempre que tiver isso aqui. Essa regra é diferente da regra anterior das paroxítonas. Então, olha só, gente. Agora é meio xarope, aqui eles podem criar umas armadilhas para nós, tá? Vou pegar aqui em cima, ó. Vamos pensar o seguinte. Deixa só eu trocar a carga aqui. Por que o nome é ditongo crescente? Ah, boa pergunta. O ditongo é crescente porque o som mais forte é o último das duas, entendeu? Se eu pegar a palavra tenue entre o U e o E é mais forte. A palavra não é tenue, né? Ela é tenue.
o E prevalece. Mesma coisa em névoa, o A vai prevalecer. Então o nome é crescente por isso, porque das duas termina com a mais forte. Pronto, já fiz a troca, peguei a carga certa. Olha só, dá pra gente encerrar o nosso papo. Deu um problema. Depois eu arrumo a caneta. Vou trocar a cor. Aqui. Olha só, gente. Palavra nível e a palavra vírus. Se perguntarem para vocês, é a mesma regra de acentuação? Sim. Nível e vírus é a mesma regra de acentuação. Por quê? Porque elas são paroxítonas e elas terminam, olha só, no resto. Final L, final US. Esse final é o resto. Mesma regra. Tranquilo? Dali? Vamos manter a palavra nível ali para comparar. Palavra nível e o seu plural agora. Níveis. Continua sendo a mesma regra? Já respondo essa do hífen que perguntaram ali. Olha só, nessas duas aqui, continua sendo a mesma regra? Sim, continua sendo a mesma regra. Porque níveis é uma paroxítona que termina em I, seguido de S. Ou seja, é o final resto. Ó, cuidado, EI. Ó, é o contrário que está aqui, viram? É invertido, ó. IE. Aí vai ser essa regra que está aqui. Então, ó, níveis é o final resto. É a regra da tabela, tá? Agora, vou trocar aqui, vou tirar a palavra nível e vou botar a palavra névoa. Dividir a sílaba. Sílaba tônica está aqui. Olha só, se eu fosse analisar pela... Isso, perfeito, Julia. O níveis é decrescente, não é crescente. Exatamente isso. Olha só, se eu fosse analisar pela tabela, névoa, paroxítona terminada em A, não era para ter acento, paroxítona terminada em A, né? Mas é que ela não termina em A, ela termina no ditongo, o A. Então ela vem para a regra especial, essas duas não compartilham a mesma regra de acentuação. Quando entra nessa lista, é uma regra particular, é uma regra à parte. Feito, gente, beleza? Fechamos, então, aqui. Uma boa semaninha, bom resto de semana para vocês. Eu vou pedir para avisarem no grupo lá, bonitinho, tá? Mas amanhã eu vou fazer uma live lá no Instagram. Então, hoje eu vou botar lá um resuminho do que a gente viu hoje e amanhã a gente vai ter uma live para falar de algumas coisas do Enem, certo? Eles vão avisar bonitinho para vocês aí. Feito, galera. Até a próxima. Beijos. Tchau, tchau.